Se você é uma pessoa que adora curiosidades, enigmas e mistérios e quer ganhar um iPhone 7, basta se inscrever no canal Uma Curiosidade. O sorteio ocorrerá quando o canal bater 50 mil inscritos. O link é o primeiro da descrição. Vai lá e se inscreve, porque quanto mais rápido bater a meta, mais rápido o sorteio acontece. Lendas urbanas podem ser divertidas ou apavorantes, depende do quanto você acredita nelas. Mas até mesmo aquelas mais inacreditáveis podem deixar qualquer pessoa de cabelo em pé, ainda mais quando elas se espalham tanto que começam a ficar quase inegáveis. Você já deve ter ouvido alguma história que se encaixe nessa descrição, né? Pois a internet é o palco ideal para a disseminação delas. Será que você conseguiria dizer quais são as lendas urbanas que mais apavoram seus amigos? Hoje, você vai conhecer algumas dessas histórias. Conheça agora as lendas urbanas mais assustadoras ao redor do mundo. Loira do banheiro. Vocês já ouviram falar da história da loira do banheiro? Essa lenda é muito conhecida. Qualquer um já deve ter ouvido falar nela nos corredores de uma escola. Existem muitas versões dessa história, mas resumindo todas, a história se baseia em uma menina loira muito bela que vivia matando aula dentro do banheiro da escola. Um certo dia ela estava matando aula e de algum jeito ela caiu, bateu a cabeça e morreu. Desde então, os banheiros femininos das escolas ficaram assombrados, de modo que se uma pessoa chamar o seu nome 3 vezes em frente ao espelho, a loira do banheiro aparece. Bom, mas de onde foi que realmente surgiu essa história que já assustou tanta gente nas escolas? Existe uma versão da história que parece ser a que tenha inspirado a lenda, que é a história da jovem Maria Augusta de Oliveira, que nasceu em Guaratinguetá, estado de São Paulo, no final do século XIX. Maria Augusta de Oliveira era filha do Visconde de Guaratinguetá, e como na época era algo normal, o seu pai a obrigou a se casar com um homem influente da época quando ela tinha apenas 14 anos de idade. Como na época a maioria das mulheres não ficavam felizes com os casamentos arranjados, com Maria Augusta não foi nada diferente. Para mostrar que tinha culhões, aos 18 anos Maria Augusta vendeu as suas joias e fugiu para Paris, onde viveu até 1891. Nesse ano, Maria Augusta acabou morrendo com 26 anos de idade. Depois de saber que Maria Augusta tinha morrido, sua família fez de tudo para que o seu corpo voltasse para o Brasil. No navio, na volta do Brasil, o caixão onde o corpo de Maria Augusta estava foi violado. Ladrões queriam as joias que estavam junto ao corpo. Com isso, perdeu-se seu atestado de óbito e nunca se soube como ela morreu. Uma das versões para a morte de Maria Augusta é a hidrofobia, que é a raiva, e ainda acontecia na Europa naquela época e tinha como um dos sintomas a desidratação. Como seu túmulo não estava pronto, ela foi colocada em uma urna de vidro na casa dos seus pais. Mesmo depois do túmulo ficar pronto, a mãe de Maria Augusta não quis enterrá-la e a deixou na urna de vidro. Só depois de ter diversos pesadelos enquanto o corpo de Maria Augusta estava na casa que ela resolveu enterrar a filha. Alguns anos depois, exatamente no ano de 1902, a casa onde vivia a família de Maria Augusta se tornou a Escola Estadual Conselheiro Rodrigues Alves. E é a escola onde as pessoas dizem que seu espírito ronda até hoje, aparecendo nos banheiros femininos. Mas foi só depois de um incêndio misterioso em 1916 que a história ganhou força. Algumas pessoas dizem que essa história foi inventada para evitar que os alunos matem aula no banheiro, tanto que, como já citamos, existe a história de que ela morreu enquanto matava aula no banheiro. Também não se sabe como essa história, que supostamente aconteceu em Guaratinguetá, se espalhou pelo Brasil inteiro. Mas temos a certeza que vários de vocês já ficaram com medo da loira do banheiro. Slenderman. Mesmo que saibamos que as lendas urbanas são histórias inventadas por outras pessoas, é um tanto inevitável não temer algumas delas. A verdade é que vez ou outra nos pegamos com medo de determinado conto. A prova disso que estamos falando é do Slenderman, uma das lendas mais famosas e terríveis de todos os tempos. O nome em inglês quer dizer basicamente homem magro ou homem esbelto. A história possui várias versões assustadoras envolvendo o personagem, mas a verdade é que o Slenderman foi inventado por Victor Serge Knudsen. Victor é americano e vive no estado da Flórida. No ano de 2009, ele apresentou a imagem de um homem alto e muito magro, com braços e pernas extremamente longos e sem rosto, para um concurso de Photoshop. De acordo com o criador, o personagem foi inspirado nas histórias e nos personagens de Stephen King, autor de grandes obras como It a Coisa e Carrie a Estranha. Mas ele nunca teve nenhuma intenção de causar medo nas pessoas. Apesar de tudo isso ser revelado, a imagem de que saiu da cabeça de Victor logo ganhou a internet há alguns anos
e muitas pessoas afirmam ter visto aparições desse homem misterioso e meramente mortal. A maior quantidade de denúncias sobre essas aparições vem de partes do Japão e da Noruega, mas muitos brasileiros também juram que viram Slender por aí. O homem magro é dito como uma figura maligna, capaz de esticar seus membros e até mesmo o próprio tronco da forma que bem quiser. Tudo isso com a intenção de causar medo e seduzir as suas vítimas. Para observar melhor as pessoas que pretende pegar, o possível homem consegue se disfarçar até mesmo de poste, no escuro ou em uma árvore onde os seus dedos podem assumir formas de tentáculos. A mulher da boca cortada. Kuchisake Onna, mulher de boca cortada, é a personagem de uma assustadora lenda urbana japonesa, que narra a história de uma mulher desfigurada que vaga pelas ruas do Japão atrás de crianças. Disse que a sua descrição mais comum é a de uma mulher muito bonita, alta e com longos cabelos negros. Geralmente aparece trajada com um longo casaco e portando uma enorme tesoura. Todas as versões, no entanto, a retratam usando máscara cirúrgica que lhe cobre a parte inferior do rosto, mais precisamente, a boca desfigurada. O uso de máscaras cirúrgicas é comum entre os japoneses, o que deixa Kuchisake Onna passar despercebida entre a multidão. Contam que a máscara esconde um enorme corte na boca que se estende de orelha a orelha. Algumas versões afirmam que ela possuiu muitos dentes afiados, que são exibidos quando abre o horripilante sorriso. Quando Kuchisake Onna acha sua vítima, ela pergunta: "Você me acha bonita?" Se a vítima responder sim, ela retira a máscara e pergunta: "Mesmo assim?" Dizem que antes de a vítima responder a pergunta, Kuchisake Onna arranca a máscara para revelar sua enorme boca cortada, que ao abrir, revela seus dentes afiados e uma grande língua vermelha contorcendo dentro da assustadora boca. "E agora, você ainda me acha bonita?" pergunta a terrível mulher. Se a vítima der não como resposta, terá a garganta degolada, e se disser sim, terá o mesmo fim. Algumas versões contam que ela mata suas vítimas cortando não só a garganta, mas também a boca, de orelha a orelha, ou separa a cabeça do corpo. Acredita-se que a única maneira de ter alguma chance de sobreviver é dar uma resposta não comprometedora, como por exemplo: "Você é mais ou menos bonita", o que a deixará confusa, tempo suficiente para a vítima tentar fugir. Existem diversas versões de como ela teve a sua boca cortada. Alguns dizem que foi o resultado de uma cirurgia plástica mal sucedida. Outros contam que ela foi vítima de um terrível acidente de carro. Existe também a versão de que ela é o espírito de uma doente mental que fugiu de um hospício e, de tão demente, cortou a própria boca. Blood Mary. Blood Mary é uma lenda que conta a história de um espírito vingativo de uma bruxa. Para chamá-lo, é preciso chamar Blood Mary 3 vezes na frente do espelho, mantendo-se uma vela acesa. Depois disso, o que resta é esperar pela cena de uma mulher coberta de sangue aparecer diante de você. Existem inúmeros relatos de pessoas que expressam decepções pela falta de ocorrências durante a experiência e outros que dizem que viram coisas horríveis ao encontrar o espírito. A Mulher da Estrada. A Mulher da Estrada é uma lenda urbana muito conhecida, principalmente no meio dos que trabalham dirigindo pelas estradas. Seu surgimento se deu em meados dos anos 50 e 60, devido ao grande crescimento das rodovias. Na maioria das vezes, a lenda fala de uma mulher loira, muito pálida, que em alguns casos pode ser trocada por uma índia ou prostituta, que fica na beira da estrada por volta da meia-noite pedindo carona para os motoristas que têm o hábito de dirigir pelas madrugadas. Quando alguém se propõe a parar, ela conduz a pessoa até um cemitério próximo. Chegando lá, a bela mulher desaparece perto de sua lápide. Outra variação, ela simplesmente desaparece dentro do próprio veículo. Depois, o motorista descobre pelos moradores das redondezas que a moça havia sido atropelada há muitos anos naquela estrada por um colega caminhoneiro, sem prestar socorro. Em outros momentos, dependendo da localidade que se passa a história, antes de desaparecer, o espírito da mulher pede ao motorista que ele a construa uma capela no lugar onde ela a encontrou, para que assim possa finalmente descansar em paz. A Gangue dos Palhaços. A lenda conta de uma Kombi que geralmente parava em locais onde houvesse grande trânsito de crianças, para distribuir doces, salgadinhos e fazer brincadeiras. Porém, o objetivo dos palhaços era atrair essas crianças e sequestrá-las, para fins que variam conforme a versão: pedir resgate, roubar órgãos para o mercado negro, dar as crianças para adoção estrangeira ou injetar drogas ilícitas que viciassem o jovem. Alguns diziam que os palhaços eram às vezes acompanhados por uma bailarina que atraía as meninas que também seriam vítimas de abusos sexuais. Também se escutava que os palhaços ou a bailarina usavam filhote de cachorro para ter a atenção das crianças, que não eram muito chegadas a doces. Uma outra lenda, parecida e geralmente contada junto à dos palhaços da Kombi,
eram de palhaços ou homens vestidos normalmente que vendiam chicletes que vinham com uma tatuagem falsa para as crianças brincarem. A tatuagem, porém, continha uma substância que penetrava a pele das crianças, tornando-se viciadas em drogas. Essas lendas circulavam muito durante essa época. A mulher do velório. Reza a lenda que uma estudante de psicologia estava no final de seu curso e ficou responsável por pesquisar o comportamento das pessoas nos velórios e enterros. Primeiro, ela estudou teorias sobre este comportamento, mas depois a estudante resolveu partir para a prática, visitando discretamente velórios e enterros de estranhos. O primeiro velório foi de um senhor de idade, que tinha sido um importante professor. Essa cerimônia foi cheia de pompas e discursos, porém, uma pessoa em especial chamou a atenção da estudante. Era uma idosa de cabelos brancos, vestida de preto, com uma mantilha negra e antiga na cabeça. Segundo o velório visitado pelo estudante, foi de uma criança de classe baixa, num bairro muito popular. Essa estudante estava observando o comportamento das pessoas quando novamente viu aquela estranha senhora do primeiro velório. O terceiro velório que a estudante visitou foi o velório de um empresário milionário, amigo de sua família. Por ser um velório de gente importante, só era permitida a entrada de pessoas conhecidas. A estudante entrou, mas dentro do local, ela teve uma surpresa. Aquela mulher estranha também estava lá. Sendo assim, a estudante resolveu ir ao enterro deste homem, já que a senhora também iria. Após o enterro, a estudante decidiu seguir aquela mulher, que ficou algum tempo andando no cemitério, até que parou num túmulo marrom. Então a garota notou que a mulher da foto do túmulo era aquela mesma senhora estranha, e sem querer, soltou uma exclamação. Ave! Assim, a idosa olhou para trás e disse: Ave, minha filha. Dessa maneira, a estudante falou: Como é possível? A foto da mulher enterrada neste túmulo é a cara da senhora. Desse jeito, a velha explicou: Bem, isso faz sentido, porque essa mulher que está enterrada neste túmulo marrom sou eu. Então a garota disse: Isto não é possível, só pode ser uma brincadeira, ou uma alucinação minha. E por que a senhora visita tantos velórios e enterros? Qual é a explicação de tudo isso? Assim, calmamente a velhinha falou: Eu nasci há algum tempo atrás. A minha vida foi indolente e sem graça. Fui filha única, não me casei, não tive filhos e não trabalhei. Eu apenas ficava vegetando em casa, sem fazer nada por preguiça. Quando os meus pais morreram, eu vivi tranquilamente com a pensão que eles deixaram para mim. Mas quando eu morri, a primeira coisa que eu vi foi o filme da minha vida inteira. Um tremendo vazio. Em primeiro lugar, um anjo tentou me levar para o céu, mas eles não me aceitaram lá, porque eu não tinha feito nada de útil para a humanidade. Depois o mesmo anjo tentou me levar para o inferno, mas o diabo não me aceitou, porque eu não era mau o suficiente. Após isto, o anjo me levou para o purgatório, mas o guardião de lá não me aceitou, alegando que eu não tinha feito nenhum pecado para purgar. Então apareceu o chefe desse anjo, que falou que o melhor a fazer era dar uma missão útil para mim, como colaboradora da morte. Assim então, a estudante indagou: E o que a colaboradora da morte faz? Dessa maneira, a velha respondeu: Uma colaboradora da morte tem uma missão parecida com a deste anjo. Quando alguém morre, ela mostra um filme da vida dessa pessoa falecida para que ela veja e possa guiar a sua alma para lugares como o céu, o purgatório ou o inferno. Após escutar tudo isso, a garota subitamente desmaiou. Já no hospital, a jovem tentou contar a história para os enfermeiros e disse que estava vendo o filme da sua vida passando diante dos seus olhos. Mas antes que pudesse concluir suas palavras, a garota faleceu. As lendas que envolvem terror e suspense são de tirar o sono de crianças e adultos. E mesmo que não passe de lendas, ainda assim ficamos assustados e com medo. Será que você vai conseguir dormir hoje? Conhece outra lenda assustadora? Então não esquece de deixar o seu gostei e a sua opinião nos comentários. E claro, também de se inscrever aqui no canal. Valeu e até a próxima, galera aqui do Universo Curioso.